Sou Alison Entriquin. Na verdade, se pronuncia Alison Entriquin, mas no Brasil eu adquiri essa outra pronúncia do meu nome que grudou e ficou. Eu sou australiana, de Perth, mais especificamente de Fremantle, que é uma cidade portuária pequena que foi engolida pela cidade de Perth, pela área metropolitana de Perth. E é um lugar bem gostoso, ao lado do mar e ao lado de um rio, um estuário, na verdade. E, e eu estou agora bem pertinho de onde eu cresci e onde eu onde frequentei escola. O livro chegou na minha vida primeiro através dos meus pais. O meu pai trabalhava, eu não sei bem onde ele trabalhava, sabe aquelas coisas de criança que você não sabe bem, mas ele tinha acesso a uma série de livros infantis que esses livros eram os livros descartados da editora, que tinham algum defeito, e ele tinha um lugar que ele podia ir lá e pegar e trazer para casa. Então eu tinha toda uma coleção de livros que chamavam Golden Books, porque tinham a espinha dourada. Eu lembro assim, eu tenho imagens de alguns desses livros até hoje, dos desenhos. Gostava de um com cachorrinho e gatinho. Aí os meus pais liam para mim desde pequenininha, toda noite era ritual. A gente sentava no sofá, sofá verde, e lia esses livrinhos. E eu aprendi a ler com 6 anos. Eu lembro também de chegar em casa com o primeiro livrinho. Aqui tem séries de livros infantis que são bem graduadas, então cada livro é um degrau introduzindo vocabulário. E eu lembro de chegar em casa da escola com esse livrinho que era meu para eu ler. Eu lembro de chegar no meu quarto, encostar na parede, eu deslizei, fiquei sentada com esse livro. Eu lembro o momento em que eu engatei, que eu comecei a ler. Aí eu lia para os meus pais depois de um tempo. A gente manteve o ritual, mas eu queria ler para eles. Aí os livros foram ficando mais difíceis. Aí na adolescência eu tive momentos de ler e momentos de não ler. Então eu lembro que eu fiquei obcecada com outras coisas, com dança, com teatro, e mas eu lembro que teve umas férias de verão e eu arrumei um emprego nas férias e eu chegava em casa cansada e aí eu peguei a ler de novo, peguei uma série de livros eram livros de fantasia. Aí eu tive toda uma fase de livros de fantasia. Então chegava em casa cansada depois desse trabalho, nas férias, e eu lia essas séries. E eu lembro também de gostar de escrever na escola, assim, não ia bem em nada, nenhuma matéria, só o inglês, né? E aí a gente tinha de vez em quando um trabalho escolar e eu gostava de escrever contos. Aí depois eu passei por outra fase, eu acho que curta, mas de não ler muito, né? Quando me formei, eu não queria fazer faculdade, queria ser atriz, queria ser dançarina, outras coisas. E eu fui para os Estados Unidos estudar dança contemporânea. E na época, eu fui estudar e trabalhei pouco tempo, dancei com uma companhia de dança, na época chamava dança moderna, hoje chama dança contemporânea. Vê como as coisas mudam. E a coreógrafa da, da companhia, ela
ela fez uma apresentação, um balé contemporâneo, baseado com música. A música tinha sido inspirada pelo livro 100 Anos de Solidão. Então, quando a gente estava ensaiando esse espetáculo, todo mundo na companhia começou a ler 100 Anos de Solidão. E eu lembro, assim, esse livro mudou minha vida. Porque eu lembro que eu morava num apartamento que não tinha móveis. E era aquelas coisas de Nova York, né, meio embaixo do solo, assim, a altura da janela era a altura do solo. E era frio, e todo dia formava uma nuvem dentro do meu apartamento que cobria só uma pequena faixa no nível do solo. Então, embaixo não tinha essa nuvem, em cima não tinha. Eu não tinha móveis, e eu acho que dormia num colchão. E, e eu lia 100 Anos de Solidão, deitada no chão, na minha sala, sem móveis, com essa camada de nuvem em cima de mim. Eu acho que isso entrou também no livro. E me marcou, porque eu machuquei as costas e eu não podia mais dançar durante um tempo, eu tinha que dar um tempo. Aí eu voltei para a Austrália com a intenção de estudar criação literária. Aí foi o começo de um novo rumo na vida. E aí eu nunca mais parei de ler. Também foram outros livros marcantes na minha vida. Um outro livro que me marcou bastante foi O Amante, da Marguerite Duras, escritora francesa. E, enfim, acabei indo para o Brasil. E no Brasil, acabei descobrindo a língua portuguesa e a tradução. E foi o momento em que eu pensei, eu quero fazer isso, quero juntar essas duas coisas, a tradução e essa escrita, essa reescrita de livros. E aí o resto é história. A tradução começou assim, eu não sabia nem que eu tinha que eu levava, que eu levava jeito para línguas. Quando eu fui parar no Brasil, tinha um único motivo com a língua portuguesa, era de aprender rápido, para que as pessoas não pudessem me usar como professor de inglês. Porque todo mundo quer treinar o inglês. Eu falei, gente, eu não vou aprender nunca. Se eu tenho que chegar chegando. Então, eu, antes de ir, já fui. Tinha estudado uns 2 meses, mas foram os 2 meses mais intensivos da minha vida. Estudando o tempo inteiro, qualquer momento livre eu estudava. Aí quando cheguei no Brasil, dava para conversar com as pessoas, era o suficiente para me virar. Mas eu fui descobrindo que eu aprendia com rapidez e que depois de pouco tempo a língua foi ficando natural para mim, a ponto de às vezes eu me pegar pensando, o meu pensamento foi em português ou em inglês? Porque tudo se tornou corriqueiro, invisível. Aí eu tinha uma amiga que era tradutora, foi o que me fez me interessar pela tradução, mas ela é tradutora pública, faz tradução de contratos e coisas mais técnicas. Mas eu comecei a me interessar, eu comecei a fazer uma ou outra tradução em conjunto com ela, mas aí eu falei, eu preciso estudar, e aí eu me matriculei no curso da Associação Alumni em São Paulo, eles têm um curso muito bom, prático, de tradução. 2 anos bem intensivos também. E naquele curso se aprende tradução de cabine, tradução de escrita, mas várias áreas, médica, jurídica, ai,
nem lembro mais, científica, de engenharia, e tinha um componente pequeno de tradução literária, que era, obviamente, a minha parte favorita, eu só queria fazer isso. E a gente aprendia a fazer tradução do inglês para o português e do português para o inglês. E eu lembro também outra coisa, que tinha um componente de gramática de língua portuguesa. E eu acho que e não tinha essa parte para o inglês, porque eu acho que, não sei, suponho que as pessoas já para estar lá fazendo esse curso num nível bem avançado da língua, acho que imaginavam que todas as pessoas já tivessem essa bagagem de gramática para a língua inglesa, mas queriam reforçar o português. Para mim foi ótimo, foi uma escola de português. De aprender a escrever, aprender a, a gramática, foi expandir o vocabulário e aprender técnicas de pesquisa. Foi excelente, foi maravilhoso. Mas eu queria fazer tradução literária, não queria nem fazer tradução simultânea. Aliás, isso é uma coisa que eu não entendo. Você tem que ouvir uma coisa, ir processando, ir falando, enquanto você já está captando. Você tem que ter um gravador na cabeça. E uma vez que você falou, você não pode pegar de volta e arrumar, e polir, e deixar bonitinho. Não, tá, saiu, tá lá. Tá lá no ouvido das pessoas. Não é para mim, porque eu gosto de ficar massageando as palavras, brincando com a sintaxe, até que eu fique satisfeita com a tradução. Então, quando eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar com qualquer tradução que eu podia pegar, eu pegava. Não importava a área, mas com essa intenção de um dia ser tradutora literária. E eu, desde o começo, eu falei, eu vou precisar convencer as pessoas a confiarem em mim como tradutora literária. Então, eu comecei a fazer um portfólio de coisas traduzidas. Eu me encantei com uma escritora goiana, a Gusta Faro, que tinha lançado um livro que chamava A Friagem, um livro de contos. É mágico o livro, e ela é uma escritora que tem uma escrita densa, trabalhada, bonita, interessante. Então eu comecei com os contos dela, eu entrei em contato com ela, tentei convencer, a confiar em mim, e ela me deixou fazer a tradução de uns contos, e eu fui, conforme eu ia vendo uma possibilidade de publicar eu lembro que na American Literature Translators Association eles tinham um concurso de tradução de contos, e contos e poesias, e eu mandei a tradução do conto dela, que chama As Formigas. Eu mandei a minha tradução desse conto para eles, e ganhou. E o prêmio era uma ida para um congresso deles. Então eles pagaram a passagem aérea e um dinheirinho para comprar comida. E aí conforme eu fui terminando esses contos, eu fui procurando lugares para publicar. E eu publiquei, eu acho que esse conto, As Formigas, num jornal, revista da associação lá, de tradutores literários, e acabou saindo na publicação deles, que chama Beacons. Aí depois eu achava outros lugares, eu acho que eu publiquei um ou dois desses contos nos cadernos de tradução da USP, e fui criando um pequeno currículo de coisas publicadas. Eu não ganhei um centavo com essas coisas, eu só fui. E aí um belo dia, o Matthew Schutz me escreveu da National Geographic Brasil, quando tinha, e eles precisavam de alguém para
para fazer a tradução das coisas que eles iam publicar em português, na versão brasileira da revista, mas precisavam da aprovação dos americanos. Então eu fazia a tradução dessas matérias deles, produzidas no Brasil, mandavam para lá para aprovação e depois ninguém mais via essas traduções que eu fazia. Mas eu acho que através disso eu fui conhecendo uma pessoa ou outra, porque isso foi dentro da editora Abril? É. E aí, né, alguém dava meu nome para alguém e aos poucos foram me chamando para fazer uma coisa ou outra. Então, assim, eu estava chegando próximo, eu comecei a fazer umas traduções para a Companhia das Letras, acho que foi a primeira editora brasileira, quando precisavam dos capítulos para venderem os direitos dos livros no exterior, então eles precisavam fazer uma versão de um trecho. Então, comecei a fazer algumas coisas para eles. E eu lembro da primeira flip. Eu lembro que eu tinha lido sobre, em, sei lá, 2001. E eu falei, bom, legal, quando tiver esse festival eu vou. Depois eu não li mais nada a respeito. E lá no começo de 2003, eu lembro que me deu um estalo. Pensei, como é que uma editora no exterior vai saber que eu existo, que eu traduzo do português para o inglês, se eu nunca conheci, se eu nunca me apresentei, se nada? Eu falei, preciso me apresentar para as editoras de lá. Aí eu tinha conhecimento de um primo de quinto grau nos Estados Unidos que é dono de uma editora. Eu falei, eu vou escrever para ele. Vou escrever. Aí eu peguei e naquela ida para os Estados Unidos, quando fui naquele congresso, eu tinha comprado um catálogo do mercado editorial de lá. E nesse catálogo tem uma parte que tem endereços de e-mail e telefones de editores e editoras, e tinha uma pequena coisa sobre o tipo de coisa que eles publicam. Era assim uma coisa para a área, para o mercado editorial. Eu pensei, eu vou achar esse cara lá. E eu achei. E tinha um e-mail dele. Isso que é o mais incrível, né? Esses e-mails que não é para ninguém ter acesso, o público. Eu peguei e escrevi para ele. E falei, oi, eu sou sua prima de quinto grau, eu moro no Brasil, eu traduzo do português para o inglês. Se por acaso um dia você tiver um livro que você queira traduzir para o inglês, eu tô aqui. Aí ele escreveu de volta, ele falou, olha que interessante, uma Intrican no Brasil. Por acaso, semana que vem eu vou para o Brasil, para um festival de literatura que chama Flip, vai ser em Paraty. Eu pensei, meu Deus, já? Aí eu escrevi de volta e falei, nossa, que coincidência, eu também vou para Flip. Eu entrei online, achei uma pousada, eu lembro que eu paguei R$ 50 a diária na pousada, bem na praça, de frente para a praça. E eu rapidamente me mandei para Flip, e ele tinha se oferecido para encontrar comigo, para conversar, para me apresentar para os colegas dele no mercado editorial brasileiro. E de fato a gente se encontrou. Ele me apresentou para um monte de gente, mas esse povo estava bêbado. Esse povo tinha tomado muitas cachaças. Então eu acho que ninguém devia se lembrar de mim. Mas uma coisa que ele falou na conversa que grudou no meu ouvido foi que ele estava interessado em comprar, estava pensando em comprar os direitos do livro Budapeste, do Chico Buarque,
que ainda ia ser lançado no final daquele ano, e Louis Schwartz, da companhia, tinha falado para ele do livro. Então ele ficou afim. Aí eu guardei essa informação. Voltei para casa depois do festival. Aquela flip foi uma coisa assim incrível. Um evento tão pequeno, mas tão intimista, foi muito lindo. Eu lembro de ver a Adriana Falcão no palco falando sobre as coisas dela, fiquei encantado com ela também, queria traduzir umas coisas dela que eu fiz. Mas voltei para casa e fiquei aguardando o lançamento do livro do Chico. Aí quando foi publicado, foi em dezembro daquele ano, o dia que foi lançado, eu peguei meu cachorro, a gente foi até o centro comercial de Santos e eu comprei o livro, na Realejo Livros. E fui para casa, li o livro e fiz a tradução do primeiro capítulo. Aí eu entrei em contato com a Companhia das Letras, porque já tinha os contatos de lá e falei, olha, eu fiz a tradução desse capítulo, vocês fiquem à vontade para usar, para vender os direitos, caso queiram. E aí a Ana Paula Isayama falou para mim, ai, Alisson, a gente já vendeu os direitos, foram para Liz Calder, da Bloomsbury. Aí falei, tá. Peguei meu catálogo, fui olhar, tinha o e-mail da Liz e o e-mail da assistente dela. Aí eu escrevi para as duas, mandei o capítulo, falei, Liz, eu imagino que já nessa altura você já deve ter tradutor para esse livro, mas que essa tradução sirva de apresentação do meu trabalho. Se um dia precisar de mim, eu estou aqui. Aí ela escreveu de volta, ela falou, gostei muito da sua tradução. Você pode fazer outro capítulo para mim? Eu peguei, fiz o capítulo 7 e mandei para ela. E aí ela falou, você quer traduzir o livro? Eu falei, quero. Aí começou assim. A tradução de Budapeste foi um mergulho profundo no livro e na tradução literária. Foi assim uma delícia. Eu me casei com o livro. Eu era solteira na época, era eu e meu cachorro e o livro. E eu ia deitar a hora que eu quisesse, a hora que eu terminasse de trabalhar um trecho. Eu lembro que foi muito intenso, porque é um livro que brinca tanto com as palavras. Então, assim, além de ser meu primeiro livro, não a minha primeira tradução literária, mas meu primeiro livro, romance inteiro, foi também um dos melhores livros para traduzir, porque eu tinha que recriar aquelas brincadeiras no inglês. Então eu lembro que tinha uns nós no meio do livro, assim. Eu acho que assim, traduzir é a leitura mais próxima que você pode fazer de um livro, porque você vai percebendo nuances que o leitor talvez não perceba, ou perceba, mas de uma forma um pouco mais superficial. Mas quando você tem que recriar aquilo, você tem que ver todas as nuances. E eu lembro que o Chico brinca com a linguagem, como ele faz também nas músicas, nas letras, mas ele brinca e ele cria brincadeiras internas e ecos, né? Uma coisa que aparece numa página e 100 páginas depois tem um eco daquilo, uma frase que tem exatamente a mesma estrutura daquela frase no começo. E aí eu lembro que eu me debruçava nessas coisas. Tenho uma cena, eu adoro essa cena, é quando José Costa entra num bar. Ele está em Budapeste e ele começa a beber e tem um casal ali que ele acha que é um fotógrafo e a namorada do fotógrafo. E eles estão bebendo juntos e
ele começa a achar que está entendendo húngaro. Já, sim, logo de cara, ele recém-chegado já acha que está manjando de húngaro. E não é que ele está entendendo húngaro, é que eles são romenos. Então, algumas palavras na língua deles são iguais ao português, porque é uma língua latina. Então, tem uma hora que ele acha que a menina está dando em cima dele. Então, ele imagina o que ela está falando para ele, nessa língua que ele acha que está entendendo. E aí ela fala que, né, eu não lembro exatamente a frase agora, mas eu vou levar esse cara para a cama comigo. Aí depois, ele fala, na cama comigo, esse cara vai ver o que é bom, e ele fala 3 frases que ele imagina que ela esteja falando para ele, que são exatamente as mesmas informações, as mesmas palavras organizadas de forma diferente. Aí quando comecei a traduzir, falei, nossa, percebi o que o Chico tinha feito. Que ele tinha o mesmo número de palavras, acho que o mesmo número de sílabas, se não me engano, acho que tinha uma frase que tinha uma sílaba a mais. Ele tinha usado todos os mesmos verbos, então, mas eram conjugados de forma diferente nas 3 frases. Ele tinha os mesmos substantivos, mas numa ordem diferente. Tinha usado uma preposição na frase, mas a preposição podia variar. Ele tinha usado um artigo, mas o artigo podia variar. Enfim, quando comecei a analisar, eu percebi que era um jogo com regras claras. Eu falei, se eu traduzir essas 3 frases para o inglês, somente pensando no sentido, eu vou ter 3 frases completamente diferentes entre si. Não vão fazer esse eco, não vão dar margem para alguém analisar e perceber a brincadeira ou dar risada, porque na verdade é engraçado quando você lê. Aquela surpresa que surge do texto e te pega. Eu falei, eu tenho que fazer a mesma coisa em inglês. Aí é que eu percebi que eu não ia conseguir fazer mantendo exatamente o que ele falou, que ia ser uma recriação da brincadeira. Então eu tinha que achar uma frase base para servir de base em inglês, em cima da qual eu conseguia mexer as palavras do mesmo jeito, com as mesmas regras que ele tinha se colocado. E aí eu lembro que eu fiquei até umas 3 da manhã em função disso, mas consegui encaixar. Eu acho que eu também tinha uma frase que tinha uma sílaba a mais, uma sílaba a menos, então falei, já que ele também, né, se deu essa possibilidade, eu também posso me dar essa possibilidade, mas eu consegui. Eu lembro assim, foi uma epifania, falei, eu não quero fazer mais nada da vida, eu quero fazer essa brincadeira com as palavras. E teve outros momentos naquele livro que tive esse tipo de desafio, mas é uma delícia. Outros livros, assim, foram muitos livros marcantes, mas muitos mesmo, mas eu acho que, né, o que eu estou fazendo agora é o que está me consumindo há alguns anos, que é Grande Sertão Veredas. E é um processo, né, de tradução, é um mergulho profundo, é o mesmo tipo de análise de leitura. Eu sou cada vez mais convencida da importância da leitura, não só de ler o livro antes de começar a tradução, mas de fazer essa leitura detida, de perceber as motivações internas dos personagens, porque isso acaba determinando o tipo de linguagem que eles usam, justificando determinadas coisas. Uma coisa que eu percebo em Grande Sertão Veredas, que tem uma aparência de oralidade, que, né, o Riobaldo ele vai falando e as frases dele às vezes não terminam, às vezes desviam.
às vezes ficam pela metade, às vezes ele de repente fala sobre as nuvens ou qualquer outra coisa ao redor dele e não, né, ele não fecha a frase, ele deixa em aberto muitas coisas. E eu acho que a primeira tradução para o inglês de 1963, que chama The Devil to Pay in the Backlands, é um livro que busca sentido e encontra sentidos onde não há no original, na minha opinião. É um livro que fecha tudo, então é tudo polido, as frases se terminam, é um outro discurso. Para mim, não tem a voz do Riobaldo. Eu não quero diminuir o trabalho desses tradutores, porque eles foram pioneiros, foi outra época, e eles tinham outros recursos, ou falta de recursos. Eu tenho décadas de fortuna crítica para me dar base para essas análises. Mas o que eu procuro fazer nesse livro é manter essa oralidade. E eu acho que o reconhecimento disso é importante, porque reconhecendo a oralidade, eu vou percebendo também que as minhas frases não precisam se fechar. As minhas frases também podem se desviar, eles têm que seguir basicamente o que o Riobaldo fez. Isso me deixa mais relaxada. Mais relaxada no sentido de não procurar fechar o sentido, de deixar em aberto. Tem muitas ambiguidades que podem ficar. Essa fala picada, que ele vai emendando um pensamento no outro e né, juntando na frase. E obviamente tem as brincadeiras linguísticas que eu adoro, né? É o quebra-cabeça. Eu acho que tradutor literário tem que gostar de quebra-cabeça. O Riobaldo, né, às vezes ele tenta falar bonito e ele acaba ou errando ou ele muda de direção no meio da palavra. E aí ele junta parte de uma palavra com parte da outra, ele cria um neologismo, uma palavra valise, né, que a valise tem as duas partes e é uma palavra que carrega essas raízes duplas ou triplas em alguns casos. Então, tem esse desafio de trabalhar os neologismos do Rosa. Às vezes eu consigo criar um neologismo para a mesma palavra, que é um neologismo em português, mas tem outros momentos em que a solução fica forçada. Mas eu tenho uma outra oportunidade ali perto de criar um neologismo. Então, tem um certo oportunismo de quando alguma coisa se apresenta, quando é possível, dentro das possibilidades da língua inglesa, os recursos que a língua me oferece, eu consigo criar algo tão inspirado quanto né, aquele neologismo que ele criou em português, mas talvez não seja exatamente o mesmo lugar. Então eu tenho é um jogo de compensação o tempo inteiro. Eu me inspiro bastante nas ideias dos poetas concretos, né, os irmãos Campos e o Décio Pignatari, com as ideias de transcriação ou tradução criativa, que era mais para tradução de poesias, em que é quase impossível você né, manter todos os elementos formais e manter o sentido. Então, você tem que né, mexer nos elementos formais para tentar recriar aquelas coisas, mas talvez não na mesma ordem exatamente, para poder manter o sentido também. E eu acho que eu estou traduzindo poesia em prosa, né? É um texto muito poético, no sentido de usar muitos recursos da poesia. É muito de ouvido também. O Rosa era muito... ele tinha essa sensibilidade, ele queria essa escuta dos tradutores, porque se percebe nas correspondências entre ele
a primeira leva de tradutores na época, quando ele ainda era vivo, que ele falava que eles tinham que prestar atenção na parte sonora. Inclusive, ele chegou a falar para o tradutor italiano que ele podia recriar ou inventar, não inventar coisas no sentido de colocar coisas no original que não estavam lá, na tradução que não estavam no original, mas de poder recriar os efeitos daquilo que o Rosa fez em italiano. Então ele fala para ele usar o ouvido para, e se uma coisa não está soando bem, então não é para usar, acha outra coisa. Eles conversavam muito sobre a tradução de nomes próprios, porque tem esses nomes próprios, tem dos lugares pelos quais os jagunços passam ao decorrer do livro, e tem os nomes próprios de flora e fauna, e é uma riqueza. Para mim, é evidente que o Rosa, quando fez a boiada, quando fui pelo sertão anotando coisas, que ele era um colecionador de palavras, ele gostava de encontrar a palavra exata para aquele instrumento, ferramenta, aquela planta, aquela árvore, as coisas do sertão. Então ele colecionava essas coisas. E eu também penso que ele escolhia a dedo as plantas e coisas pelo nome, pela sonoridade do nome, pelo significado do nome, porque os significados, muitas vezes, em muitos desses nomes próprios, tem um significado muito bonitinho também. Então, na tradução, é uma coisa que eu luto sempre com isso na tradução, e obviamente o tradutor italiano também tinha essa questão e perguntou para ele o que eu faço com nomes próprios. A minha ideia é de traduzir alguns, outros deixar no português, outros recriar, achar um meio caminho. E o Rosa assinou embaixo, ele falou, é isso mesmo que eu quero que você faça. Se você percebeu que alguma coisa não está funcionando, não usa, mas né, é uma abordagem mista. Aí eu fui percebendo isso. Por exemplo, tem partes em que eu acho que são as partes mais bonitas do livro, quando ele está com o Diadorim, no meio do sertão, né, os dois em algum lugar lindo, geralmente do lado de uma vereda, né, com os buritis, e Diadorim ensina ele a ter esse olhar para os pássaros. E aí ele vai descrevendo, né, o Riobaldo mais velho contando para o interlocutor dele, vai recontando como eram esses pássaros. E tem vários trechos ao longo do livro que são assim. Nesses trechos, é uma riqueza tão grande de, primeiro, nomes bonitos, né? E no Brasil você pega um pássaro qualquer que esse pássaro vai ter um nome científico e vai ter 30 nomes populares. Aí você dá 2 passos, você cai em outra cidade, outra região e tem outro nome. Aí anda mais um pouco e tem outro nome. E eu acho que ali é que o Rosa pensou um nome mais bonito, mais interessante e usou. E né, essas palavras da boca do povo. Aí eu vou ver, o que eu vou fazer com esses pássaros em tradução? Porque esses pássaros, às vezes têm, o nome científico é o nome científico independentemente da língua, mas às vezes não tem tradução para o inglês. Ou às vezes tem, mas são tão sem graça, porque as pessoas que deram esses nomes não são pássaros do povo de língua inglesa, porque não moram no lugar que tem esses pássaros. Então eles têm um pássaro descritivo, assim, um nome descritivo do pássaro, né? O pássaro não sei das quantas de peito azul.
que pode ser bonitinho, mas muitas vezes é só uma descrição. Aí não dá, eu não vou conseguir recriar aquela alquimia daquele trecho com esse nome do pássaro em inglês, muito menos com o nome científico. Então, depois de debater muito, eu decidi que muitas vezes eu tenho que, primeiro eu tenho que exaurir essas possibilidades e depois se eu não achar nada interessante, eu parto para tradução dos nomes, que é uma coisa que não se faz na tradução hoje em dia, né? Você não mexe em nomes próprios, mas eu acho que eu preciso mexer nos nomes próprios. Não é um guia de viagens. Uma pessoa não vai pegar o livro e falar assim, agora eu vou pelo sertão e vou identificar esses pássaros todos. Se a pessoa conseguir ler Grande Sertão Veredas, né, no original e chegar nesses lugares é uma coisa, mas assim, um livro em tradução vão ter que fazer outra coisa para conhecer os pássaros, mas talvez eu ponha um glossário, alguma coisa lá no final do livro, mas eu estou traduzindo os nomes dos pássaros, o que me dá bastante liberdade, porque eu volto para a tradução de poesia. Então, tem um pássaro que chama gangorrinha, por exemplo. Eu tenho esse livro também, ó, Ave Sertão. E tem o livro que chama Gangorrinha. Vou mostrar para vocês, vamos ver. Esse pássaro parece uma gangorra. Olha, quando ele vai para frente para pegar alguma coisa, o bumbum dele levanta. Então ele parece uma gangorrinha. É um pássaro pequeno. Aí tem toda a descrição né, do pássaro, dos hábitos e tudo mais. E aí, gangorrinha. O que eu vou fazer com gangorrinha? Aí eu pensei, bom, gangorra em inglês é seesaw. Mas como é um pássaro pequeno, por que não usar weesaw? We é a palavra escocesa originalmente, W e dois E's. Então, weesaw. E eu vou fazendo esse tipo de tradução pelo trecho todo. E aí eu tenho um conjunto de nomes bonitinhos e que casam com os hábitos desses passarinhos que ele descreve. Então é essa tradução de poesia e essa transcriação dos poetas concretos, essa tradução criativa. Então é uma coisa que me encanta, mas é uma coisa que demora muito, muito mesmo. Eu percebo que nessa tradução quando rascunho uma parte, que eu tenho que somente me focar nos sentidos, extrair os sentidos, colocar no papel, para depois, numa outra fase, numa outra revisão, começar a elaborar a linguagem. Aí depois eu tenho que, né, voltar e pensar, eu não estou facilitando demais, né, eu estou deixando em aberto as coisas que ele também deixa em aberto. E aí eu vou, né, passando por essas camadas. Então eu vou e volto, é meio circular. Eu pego um trecho de 50 páginas e fico num processo meio circular em cima daquele trecho. Aí quando estou mais ou menos satisfeita, eu vou para o próximo trecho e fico nisso. Então, eu tô nisso. Eu tô nesse mergulho profundo num universo incrível. Acho que vai ser difícil voltar a fazer uma tradução mais convencional. Depois disso, vou querer ficar só no quebra-cabeça. Para o Brasil se tornar um país de leitores. Você sabe que eu acho que sim, as pessoas que já são leitoras no Brasil leem muito bem. Eu percebo que tem, né, muita cultura, muita bagagem, mas são poucas pessoas comparado com o tamanho, né, da população. Eu
Acho que os livros não são muito acessíveis no Brasil. Eu acho o preço dos livros, né? Tem essa diferença entre aqui, os países de língua inglesa e o Brasil. Eu não posso falar dos outros países, mas aqui normalmente quando se tem um livro é lançado, quando é um grande lançamento, é lançado em capa dura e depois de um tempo é lançado novamente em capa mole. E esses livros de capa mole são de uma qualidade bem inferior à qualidade dos livros no Brasil, que tem essa capa mole mais dura. Então é alguma coisa entre o livro de capa dura e capa mole. Mas, assim, eu não sei se funcionaria isso de fazer essa versão, né, com capa dura, mais bonita e outra. E assim, de certa forma, estão começando a fazer isso de uns tempos para cá, né, com os livros de bolso, que em termos de preço são mais acessíveis. Eu sei que são muitos impostos em cima dos livros, que acaba dificultando também o acesso. Mas eu acho que, na verdade, começa bem no começo, na fase de alfabetização. Como eu tenho uma filha, que hoje tem 10 anos, eu percebi muita diferença entre como ela foi alfabetizada e como eu fui alfabetizada. Eu estou falando basicamente de falta de recursos. Tem livros aqui na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que foram os livros que eu li. Quando eu contei sobre o primeiro livro que eu recebi da escola, que eu deslanchei na leitura, esses livrinhos são especificamente para a fase de alfabetização. E eu achei bem difícil no Brasil, com a minha filha, de conseguir garimpar livros adequados para a fase da leitura em que ela estava, porque não vinha nada de indicação de faixa etária, era aquela mistura de alguns livros em caixa alta, outros livros em essa mistura de caixa alta e caixa baixa. Então, algumas escolas, muitas escolas alfabetizam primeiro ano, tudo em caixa alta, para depois irem introduzindo a caixa baixa. Então, é uma fase de transição em que é muito difícil você, como pai ou mãe de uma criança, encontrar o livro certo para o seu filho. Às vezes você encontra e você vai lá procurar outro livro daquele autor ou da série e não tem série, ou aquele autor não tem um outro livro numa outra editora com outra letra, outro espaçamento. Então, assim, essa organização dos livros infantis de uma forma que torne eles mais acessíveis para os pais, para quem está apoiando a criança nessa fase. E a outra coisa que eu acho que fez muita falta para minha filha foi de ter essas séries de livros que eu tive. E são séries que começam muito, muito simples e vão ficando mais difíceis, mas de degrau em degrau. E, por exemplo, a minha filha chegou aqui na Austrália o ano passado, a gente voltou para cá por causa da pandemia, e ela entrou na escola e logo foi, né, começaram a alfabetizar em inglês, porque ela só tinha sido alfabetizada em português, ela falava inglês, e começaram a dar esses livrinhos para ela. Eu acompanhava, os livros tinham 14 páginas cada livro, 14 e 16. Muito simples, a narrativa bem simples, com poucas palavras, e eram bem abaixo da faixa etária dela, mas como ela conseguia ler, eu vi que acendeu uma coisa nela que fez ela querer ler, porque ela tinha a sensação de que eu consegui ler um livro inteiro sozinha. E todo dia tinha um livro novo. Todo dia, no final do mês, né, depois de 20 dias de escola no mês, ela podia falar: eu li 20 livros. Isso, ela é outra criança, depois de um ano.
ela está lendo livros de 300, 400 páginas, que eu lembro que, assim, ela passou por 3 escolas no Brasil, porque eu fiquei bem insatisfeita com a parte de alfabetização. E tinha outras questões com as escolas também, e eu gostei de algumas coisas e não de outras. Mas eu fiquei decepcionada com essa parte da alfabetização em todas. Então, quando eu vi finalmente que tinha uma abordagem sistemática para criar um leitor, eu percebi que era isso que fazia falta para ela, porque ela não chegou a ser alfabetizada no Brasil, apesar da idade, ela estava com dificuldades, teve uma diagnose de dislexia, que na verdade descobrimos que ela não tem, mas simplesmente faltava para ela essa estrutura para aprender a ler. E eu me pego pensando quantas outras crianças precisam desse apoio para conseguir deslanchar na leitura, para pegar o gosto pela leitura. Eu acho muito importante ter esse apoio desde o começo. E eu lembro que davam livros bem mais avançados para as crianças, assim, já pequenininhos. E eu questionava com os professores. E né, eu lembro de conversar com uma colega minha, né, mãe de uma outra criança que estudava com ela, e ela achava que ela é professora de segundo grau e ela dá aula para adolescentes, e ela era da opinião que os adolescentes não liam bem ou não tinham interesse pela leitura porque não tinham sido desafiados desde cedo. E eu pensava o contrário, com todo respeito a ela e toda a bagagem que ela tem, mas eu acho que se você nunca chega a ser um leitor competente, como é que você vai pegar o gosto pela leitura? Você sempre vai deixar meio escanteado na sua vida, não vai vir a ser uma peça central na sua formação. E eu vi claramente a diferença aqui. E eu conheço mães de outras crianças brasileiras que, por algum acaso, vieram para cá por causa do trabalho. Todo mundo fala a mesma coisa, faz falta esses livrinhos. São incríveis. E toda uma estrutura escolar né, que esses livros fazem parte de toda uma bagagem, é um método de ensino. Talvez você pegue uma criança do terceiro, quarto ano no Brasil e uma criança do mesmo ano aqui, e você pode ver que, na verdade, os livros que são dados para essas crianças no Brasil são bem mais difíceis. Às vezes, só porque uma criança consiga ler uma coisa difícil, não quer dizer que ela está entendendo, que ela está dominando esse material. Enquanto eu vejo, assim, as crianças aqui com coisas bem mais infantis, bem mais simples, pelo menos, mas eu vejo que isso progride pela vida. Eu vejo que aqui todo mundo tem o hábito da leitura. As outras crianças, minha filha está aqui hoje com uma amiga que dormiu aqui em casa, e essa amiga lê, o irmão dessa amiga lê. Não é só dos pais, é próprio, das crianças, porque tem esse acesso. Faz falta ter bibliotecas, né? Tem muitas cidades que não têm bibliotecas no Brasil também. Essa possibilidade de você nem ter que comprar um livro, mas ir lá na biblioteca, tirar uma pilha de livros, levar para casa e ir você garimpando os livros, mas também a outra coisa que tem é essa indicação de faixa etária, que ajuda a nortear. Né? Você não tem que sentar. Eu lembro de, no Brasil, sentar nas livrarias e pegar os livros um por um para tentar achar alguma coisa adequada e depois não ter continuidade. Então, desculpe o desabafo, mas isso foi uma questão muito importante para mim, que eu vivi, que eu senti que fez muita falta.